Bom dia, tudo bem? 11º dia de jejum. Vamos conversar hoje sobre o favor dos homens como resultado de jejum e oração. Isto, favor dos homens. Como assim? Às vezes nós não conseguimos avançar sem a ajuda de alguém. Nós precisamos de conexões, nós precisamos de parcerias, nós precisamos de alguém que nos estenda a mão, nós precisamos às vezes de a benevolência de alguém. Nós precisamos da aprovação de alguém. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego, você precisa da aprovação de alguém, dessa equipe, do patrão, do chefe, do encarregado, para que esse emprego seja teu. Você está precisando de um empréstimo, por exemplo, no banco, você precisa da aprovação do gerente, da equipe, né, de finanças, e de alguma maneira nós precisamos de conexões e de favor dos homens também. Então, o favor de Deus muitas vezes vem através do favor dos homens. Então, Deus muitas vezes planeja abrir portas para nós, e essa porta aberta vai passar também por uma mão estendida de alguém. Vou dar vários exemplos bíblicos. Um exemplo bíblico que eu quero dar a você é do próprio Daniel. Daniel quis jejuar com legumes, frutas, mas os seus líderes não permitiram, porque o seu líder, o eunuco, responsável por cuidar deles, tinha medo que Daniel e os seus amigos não tivessem uma boa performance, não ficassem com uma boa aparência, e o rei pudesse até matá-lo. Naquela época era assim, o rei mandava matar quem queria e viver quem queria e pronto. Então ele não permitiu a princípio. Então Daniel foi falar com o chefe da guarda, com aquele que cuidava deles. E o chefe da guarda também ficou temeroso, mas Daniel pediu, olha, faz um teste conosco por 10 dias. Deixa a gente comer frutas, legumes por 10 dias. E depois dos 10 dias você faz uma avaliação em nós. Se você perceber que nós temos uma boa aparência, estamos bem fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, estamos crescendo nas questões relacionadas à cultura e aprendizagem, aí você nos permite continuar nesse jejum. Se não, né, aí não tenho o que fazer, eu vou ter que comer a comida do rei, vou ter que comer a comida consagrada aos ídolos, etc. E depois dos 10 dias, a Bíblia diz então que esse homem, né, o chefe da guarda, permitiu. Então, Daniel teve o favor desse chefe, o favor desse chefe. Você sabe que a tua promoção, às vezes, não acontece porque há uma resistência. Há uma resistência. E essa resistência pode ser quebrada por jejum e oração. Logicamente que tem que ter todo um comportamento na empresa e tudo mais, mas pode ser quebrada por jejum e oração. Às vezes a resistência está por ação de homens. No outro episódio em Daniel, os homens, os líderes, os sátrapas, os líderes, ficaram com ciúmes de Daniel por ele estar sempre se destacando, o rei colocando ele como um dos principais líderes, entre os 3 principais líderes do governo. Então, os homens tramaram, os chefes, colegas de Daniel, tramaram algo para que ele fosse morto. E então eles convenceram o rei que estabelecesse um decreto, uma lei, que ninguém pudesse pedir nada a ninguém, nem mesmo a Deus, a não ser pedir para o próprio rei. Com isso, eles tinham a intenção de provar que Daniel continuaria orando a Deus e então ele seria punido de morte. E, de fato, eles continuaram investigando Daniel, e Daniel abria a sua janela em direção a Jerusalém 3 vezes ao dia e orava a Deus. Isso, então, era público. E com isso, então, eles acusaram Daniel, e Daniel foi jogado à cova dos leões.
Daniel foi jogado à cova dos leões por um trama de homens. Sabe aquele ambiente de trabalho que tem pessoas fazendo fofoca de você, pessoas querendo puxar o seu tapete, você está crescendo e tem pessoas que querem te derrubar. Nesse ambiente também é importante o jejum e oração. Então Daniel continuou sempre sendo fiel a Deus, e você sabe a história. Daniel na cova dos leões, os leões não o comeram. E então Daniel depois dá o seguinte relato: o Senhor enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Então Daniel foi protegido na cova dos leões. Então, às vezes, nós estamos em uma espécie de cova dos leões. Trabalhei num ambiente, num lugar em que disseram: olha, cuida, não pega nada aí de outros colegas, assim, não usa nada para as crianças, não usa tinta, nada, porque aqui é uma cobra que come outra cobra. Uma pessoa falou assim, pensei, que ambiente de trabalho é esse, hein? E o ambiente é assim mesmo, que as pessoas não estão dispostas a estender a mão em favor. Elas querem derrubar o outro para conseguir chegar a um posto de liderança e assim por diante. Nesse ambiente também é importante então o jejum e a oração. Outro momento que a gente vê na Bíblia, o favor dos homens como um favor de Deus, isto é, Deus estendeu o favor dele aos seus servos através do favor dos homens. Então, isso aconteceu também com Ruth. Ruth teve o favor de Boaz. Ruth e sua sogra Noemi, né? No caso, Ruth tinha perdido o seu marido, que era filho de Noemi. Então, ambas eram agora pessoas viúvas, desamparadas. E Ruth, então, foi colher espigas no campo de um homem rico chamado Boaz. Teve o favor de Boaz, acabou casando com Boaz e acabou então gerando família e sendo avô do rei Davi, né? Do rei Davi. Então, nós vemos que o favor de Deus muitas vezes vem a nós através do favor dos homens. E o favor dos homens pode ser também resultado de jejum e oração. Então a gente não jejua para manipular pessoas. Eu vou jejuar para manipular alguém. Não. Deus faz a obra. Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente tenha aquela porta aberta. Deus vai usar pessoas para abrirem aquela porta. E muitas vezes Deus usa pessoas para abrir aquela porta. Então eu vou estar conectado com Deus. Se é vontade de Deus que aquela porta seja aberta, Deus vai usar pessoas e a porta vai se abrir. E eu vou jejuar então e orar para isso, ok? Então nós estamos nesse jejum de Daniel. Creia que Deus vai estender o seu favor a você e que Deus também vai usar pessoas, se assim for necessário, para que o favor dele venha até a tua vida. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa palavra hoje. Em mais um dia do jejum de Daniel, nós queremos abrir o nosso coração, Senhor, para que o Senhor use pessoas a fim de nos dar acesso a um sucesso maior, a uma postura de liderança, nos dar acesso a algo que não tínhamos ainda, a recursos financeiros. Então, em nome de Jesus, Deus, nós oramos para que o favor do Senhor seja estendido a nós através também do favor dos homens. Assim, eu creio, Pai, que o Senhor vai abençoar muitas pessoas no seu trabalho, vai abençoar muitas pessoas financeiramente, no ministério, para que as portas sejam abertas, em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom.